Então, conversando um pouco sobre esse tema, né, os melanomas, ou na verdade, como a gente chama atualmente, né, como a gente prefere denominar, os tumores melanocíticos, na verdade não são só os melanomas. A gente agora no transcorrer da conversa eu vou mostrar para vocês um pouco o porquê dessa alteração de designação. E só lembrando que, gente, eu não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto nessa nossa conversa, tá? Porque realmente o tema é muito extenso, é muito complexo, tem muita coisa para a gente discutir, tá? Eu teria muita coisa para a gente discutir e muita coisa que está em construção ainda. Esse realmente é um assunto que em medicina veterinária em humano já se sabe bem mais, né, para aquela espécie, e justamente em veterinária a gente sabe que para cada uma das espécies a gente tem muito ainda para entender, para saber, para tentar situar essa lesão. O meu foco principal vai ser, então, apresentar para vocês os principais tipos de melanomas, né, o porquê eles são diferentes entre si e fatores prognósticos, tá? Talvez muito mais importante do que essa minha aula aqui seja um pouco do material que eu já deixei para vocês lá no aula. Eu liberei para acesso de vocês essa noite, eu acho. E, bom, e aí tem algum material legal lá, tá? E aí mais alguma coisa que eu vou colocando agora e que eu ainda vou incluir lá. Então, acho que talvez muito mais do que a aula em si, sugiro que vocês busquem, né? Que vocês se apropriem também do material que está lá, tá bem? Então, vamos em frente, falando sobre esse universo dos tumores melanocíticos, primeiro situando, então, todos eles têm em comum o fato de serem constituídos por melanócitos, né, que são essas células que produzem a melanina, aqui representado. Lembra que a gente falou lá na aula de pele, para quem está fazendo aula de pele também, de histologia, ou se não, está lá nos materiais que eu deixei já, na revisão sobre pele, né? O melanócito ele fica situado aqui na camada basal da epiderme, né? Aqui representado, então na camada basal da epiderme, e é uma célula que tem muitos prolongamentos, e esses prolongamentos eles se relacionam com os queratinócitos suprabasais, né? Os queratinócitos tá, então camada espinhosa, e consequentemente transferem para essa célula, os melanócitos transferem para os queratinócitos os grânulos de melanina, permitindo então a pigmentação. Os melanócitos eles também são encontrados normalmente nos folículos pilosos, podem ser encontrados nas meninges, podem ser encontrados na mucosa de alguns órgãos, tudo isso normal. Nos caninos, especialmente, a gente com muita frequência encontra a cavidade oral pigmentada, né, e os grânulos de melanina, permitindo então a pigmentação. Os melanócitos eles também são encontrados normalmente nos folículos pilosos, podem ser encontrados nas meninges, podem ser encontrados na mucosa de alguns órgãos, tudo isso normal. Nos caninos, especialmente, a gente com muita frequência encontra a cavidade oral pigmentada, né, e os grânulos de melanina, permitindo então a pigmentação. Os melanócitos eles também são encontrados normalmente nos folículos pilosos, podem ser encontrados nas meninges, podem ser encontrados na mucosa de alguns órgãos, tudo isso normal. Nos caninos, a medula espinhal. E junto com esse, então, tem a formação das cristas neurais, né? Das cristas neurais, que vão dar origem, por sua vez, aos melanócitos. E aí, esses melanócitos vão e migram para as diferentes áreas do corpo. Dentre essas diferentes áreas, a principal seria os rudimentos embrionários, né? Que vão dar origem à pele, mas também eles acabam, às vezes, se distribuindo e indo para outros locais. Tá? Então, cuidar. Se eles também aparecem em outros locais, tumores de melanócitos também podem aparecer primariamente em outros locais. Lembra aquilo que a gente sempre fala, né? Qual é o neoplasma que eu espero em determinado órgão? Eu espero neoplasmas
das células contidas normalmente naquele órgão. Tá? Então, como meninge, algum outro local, algum nervo, a gente pode encontrar também. Bom, células que contêm melanina. Então, os melanoblastos, né, melanócitos, e os melanócitos a gente vai encontrar epidérmicos, foliculares e dérmicos, e os melanófagos. Os melanófagos são células que fagocitam melanina, tá? Então, esses não vão, os melanófagos não vão dar origem a neoplasmas melanocíticos, tá? Mas melanoblastos, que são melanócitos não tão bem diferenciados, também são encontrados em diferentes órgãos, né, como uma espécie de células de reserva, e podem dar origem a melanomas. Os melanócitos clássicos, né, epidérmicos, foliculares e alguns dérmicos, também podem dar origem a neoplasmas melanocíticos, e aí existem essas ditas células nevos, tá? Que na verdade também são melanócitos primitivos, que também ocorrem na derme e na epiderme. Tá? Então, eles não são exatamente melanócitos, não são, eles ficam aqui entre melanoblastos e melanócitos, são melanócitos bem caracterizados, tá? Eu acho que eu deixei algum material sobre eles. Eles recebem esse nome, por enquanto, de células nevos, né? Depois a gente fala sobre esse termo nevos. Bom, no embrião em desenvolvimento, então, a gente tem o melanócito migrando para a camada basal, tá? E no câncer, o que vai acontecer, né, nos neoplasmas malignos, o que vai acontecer é eles recebem esse nome, por enquanto, de células nevos, né? Depois a gente fala sobre esse termo. A possibilidade de que elas migrem para outros locais, tá? Então, percebe aqui que, olha o núcleozinho verde, isso é uma coisa interessante para a gente pensar, não só sobre a biologia do melanócito neoplásico, mas a biologia das células malignas, tá? Aqui, essa célula que não está bem diferenciada, né, que é um melanócito ainda que guarda características embrionárias, eles representaram ele aqui com o núcleo verde. Por quê? Porque é um melanócito que está migrando por aí. O melanócito maduro, diferenciado, o de verdade, ele não sai migrando por aí. Então, quando ele chega na camada basal, ele, aqui, representado esquematicamente, ele com esse núcleo arroxeado, tá? Quando a gente tem um neoplasma, esse melanócito, ele perde essa característica, ele é arroxeado, mas ele vai trocando aqui, ó, vai aparecendo outras cores, mostrando, querendo representar todas as mutações que essa célula está sofrendo. E, inclusive, mutações que capacitam ela a aparecer a célula embrionária e sair migrando por aí de novo, tá? Então, só já um alerta aqui, um chamamento para a compreensão do que vai ser um melanócito maligno. Tá? Ele readquire, é muito típico deles, é muito forte isso nos melanócitos, nos melanomas, que ele readquire essas características embrionárias, né? Ele quase que, biologistas celulares me perdoem, mas ele quase que se desdiferencia. Tá? Isso era um dogma que existia até poucos anos atrás, de que uma célula não se desdiferenciaria. Tá? Bom, e aqui então representando o que a gente vai ter, né? Quando se tem essa proliferação exacerbada e descontrolada de melanócitos, se tem o melanoma, e o que é uma coisa que sempre chama atenção quando a gente tem melanomas, é a ativação, uma exacerbação do padrão dos melanócitos na periferia do melanoma, tá? Então, isso é uma coisa que sempre faz o patologista se ligar. Se eu estou vendo ali um tumor que eu não estou identificando o que é, mas eu vejo lá muito que a gente chama de atividade juncional, né? Que são os ninhos de melanócitos, ali nas cristas epidérmicas, tá? Ou se eu estou vendo os melanócitos todos muito exuberantes, isso me chama a atenção para o fato de que
talvez aquele neoplasma lá da derme, que eu não estou identificando bem o tipo ali na histologia no primeiro momento, possa ser um melanoma. Tá? Então, isso é bem uma característica do comportamento dessa célula. Bom, então, lembrando aquilo que eu falei para vocês, melanoblastos podem dar origem a melanócitos, assim como células nevos, mas principalmente, tá, os melanomas, melanoblastos e células nevas podem dar origem a melanomas, mas eles são principalmente originários a partir dos melanócitos epidérmicos, foliculares ou dérmicos. Bom, quanto à epidemiologia dos melanomas, tá? A gente tem preferencialmente, não exclusivamente, mas preferencialmente, a gente tem que eles ocorrem em animais adultos a idosos, característica dos neoplasmas, né? Ainda não existem, para as diferentes espécies, então existem padrões diferentes. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Por exemplo, os equinos, aqueles animais de pelagem acinzentada, os tordilhos. Não existe diferença para gênero, tá? Para cães, em princípio, não se tem nenhuma predisposição clara de alguma raça. Para felinos, sempre aquela suspeita dos siameses, mas também não tem dados muito convincentes, tá? Então, quanto à raça e gênero, a gente não tem grandes dados. O que a gente sabe realmente que a doença ocorre mais em animais mais velhos. Como aspecto, o aspecto ele é bastante variado, ele pode ser desde uma massa única, tá? A ser multinodular, múltiplas massas, ou uma massa multinodulada, né? Uma massa com vários nódulos, ou então ainda essa possibilidade de ter os múltiplos tumores. Tá? Nos equinos, especialmente, é muito comum múltiplos tumores, às vezes fazendo o aspecto de rosário, tá? Um nódulozinho do lado do outro, é muito comum também. Tá? Na sua grande maioria, são pigmentados, mas a gente já viu que não é só melanoma que é pigmentado, né? A gente já viu que tumores foliculares podem ser pigmentados, tumores basais podem ser pigmentados, e os melanomas, aí só para nos enlouquecer, muito comum também. Tá? Na sua grande maioria, são pigmentados, mas a gente já viu que não é só melanoma que é pigmentado, né? A gente já viu que tumores foliculares podem ser pigmentados, tumores basais podem ser pigmentados, e os melanomas, aí só para nos enlouquecer, muito comum também. Tá? Na sua grande maioria, são pigmentados, mas a gente já viu que não é só melanoma que é pigmentado, né? A gente já viu que tumores foliculares, tá? Onde é que eu vou diferenciar? Lá na histologia, se Deus quiser. Se o patologista, se esse negócio não for diferenciado demais. Onde eles acontecem principalmente nos cães, tá? Então a gente tem um número grande de melanomas orais, tá? Um número grande de melanomas orais, e depois cutâneos, tá? Distribuídos de forma aleatória. Eventualmente, tá? Existem alguns, né? São 3 estudos diferentes, que proporcionalmente mais ou menos batem os valores, tá? Então, assim, com distribuição cutânea genérica, né? Dorso, cabeça, membros, abdômen, tá? São o segundo sítio depois dos orais, tá? Chama atenção os de dígito, tá? Os de dígito são importantes porque, em princípio, eles têm uma malignidade grande. Os piores são os orais, mas os de dígito também são grandes, assim como os ungueais. Então, dígito e unha, tá? São melanomas bastante agressivos. Bom, quanto à denominação desses neoplasmas, tá? Como a gente chama esses neoplasmas? A gente pode denominar eles quanto ao sítio, né? Quanto à localização. Gustavo, a pergunta do Gustavo é se aí é só tirar, né, o neoplasma. Em princípio, sim, tá? Se a gente tiver conseguido pegar isso antes de ter metástase.
para nossa sorte, tá? Os melanomas nos animais, eles parecem ser menos metastáticos, tá? Com potencial metastático menor do que algumas variantes em humanos. Humanos têm algumas variantes de melanomas que são extremamente agressivas. Neoplasmas de 2, 3 milímetros, eles já estão fazendo metástase cerebral. Tá? Então, nos animais, não tanto. Tá? E a gente tem aí uma gama maior de melanomas benignos, proporcionalmente maior do que nos humanos, né, nas diferentes espécies. Mas se a gente conseguir, realmente, se a gente conseguir tirar antes de fazer metástase, show de bola. Só tirar o dedo, a unha. Então, sempre aquela ideia, né? Quanto antes tirar, melhor. E, claro, as mães de moleque são sempre os maior de melanomas benignos, proporcionalmente maior do que nos humanos, né? Nas diferentes espécies. Mas se a gente conseguir, realmente, se a gente conseguir tirar antes de fazer e depois, né, tu tem que ter uma parceria bem bacana de um tutor que vá topar essa situação. Se às vezes tirar um dígito ou tirar um membro já é complicado, tu convencer que aquele cão vai ficar muitas vezes com a língua pendente, vai ter que ter toda uma questão de alimentação. Não é muito fácil, né? E realmente é bem pior. Os orais. E o pior é a alimentação fica muito limitada, né? Bem complicado. E o que é pior é que os melanomas orais, eles são mais agressivos e eles têm mais potencial metastático. Então, muitas vezes, eu não sei, claro, aí o cirurgião clínico vão pensar junto com o tutor, mas às vezes tu faz toda uma cirurgia cruenta, com muitas consequências adversas, né? E já tem metástase para linfonodo regional, já tem metástase para diferentes órgãos, como eu vou mostrar depois ali no final. É bem complicado, é bem complicado. Os orais são especialmente complicados. E, infelizmente, são os que a gente tem maior número de diagnósticos, tá? Não sei se é porque eles aparecem mais e a gente diagnostica mais, ou se realmente são os mais frequentes. É sempre aquela nossa discussão. Crescem bem rápido, porque são mais malignos, né? Então, eles crescem bem rápido. Bom, e aí, para a gente denominar eles, a gente pode denominar quanto a sítio, melanoma conjuntival, melanoma ocular, melanoma oral, melanoma cutâneo. A gente pode denominar eles quanto a localização na pele, se ele está naquela região juncional, junção dermoepidérmica, se ele está na junção, se está na epiderme e na derme, ou se ele está só na derme, tá? Então, invariavelmente vai ser juncional, né? Por quê? Porque os melanócitos estão na membrana basal, né? Ele não vai ser só epidérmico. Ele vai estar na junção porque os melanócitos estão na junção. E aí ele pode, mas ele pode ser só dermal, porque lembra que a gente tem melanócitos dermais, só da derme, tá? Foliculares, tá? Mas na grande maioria dos casos a gente tem os compostos, tá? Que tem componente tanto epidermal quanto, né, juncional, quanto dermal. Então, é um nome que vocês podem receber nos laudos e vocês, patologistas, podem denominar. Bom, e aí tem os outros nomes. Tinha um ali que eu digitei, depois acho que eu não salvei. Outros nomes que são muito comuns, tá? Tentando remeter ao comportamento biológico desses neoplasmas. Por exemplo, os melanocitomas, que seriam os neoplasmas benignos de melanócitos, tá? Então, por isso, lesões melanocíticas, não só melanomas, não salvei. Outros nomes que são muito comuns, tá? Tentando remeter ao comportamento biológico desses neoplasmas. Por exemplo, os melanocitomas, que seriam os neoplasmas benignos de melanócitos. O melanocantoma, que é quando a gente tem melanócitos proliferando, tá? E junto tem uma diferenciação para epitélio escamoso. Então, no meio desse melanoma, a gente vai encontrar diferenciação escamosa, tá?
ao mesmo, então aí tu pode dar esse nome de melanocantoma. Ele aparentemente tem um comportamento benigno, tá? E essa proliferação escamosa, ela parece ser uma espécie de metaplasia. Ah, lembra lá do conceito de metaplasia? Porque o melanócito, ele é meio parente epitelial, mas ele às vezes parece meio mesenquimal. Então, ele pode fazer queratina. Assim como, e não recebe nenhum nome estranho, mas assim como em alguns melanomas, a gente também vê diferenciação condroide, fibromatosa e condroide, tá? Então, tu pode ver uns pedacinhos de cartilagem no meio do melanoma. Tá? Sim, verdade, juro para vocês. Olha a agonia da patologista aqui, né? Porque tu tá olhando lá e tu tá... Ufa, às vezes geralmente são os melanóticos, né? Tu te convenceu duramente, né? Olhou, já fez explorações especiais, e aí tu vê uma cartilagem lá no meio, e aí tu fica muitas vezes perdido. Não, melanomas também podem fazer essa diferenciação condroide. Então, podem fazer a diferenciação córnea e condroide. Condroide não recebe nenhum nome diferente. Quando tem diferenciação córnea, pode chamar de melanoacantoma, tá? Quanto à malignidade, tal, aparentemente ele não é dos mais malignos, ou com potencial metastático tão grande. E depois tem o melanoma maligno propriamente dito, tá? Tem alguns sistemas de classificação mais antigos que diziam, dá só o nome de melanoma, porque a grande maioria é maligno. Isso é muito do humano, tá? E aí, porque o humano chama a lesão melanocítica benigna de nevus. Então, nevus é o melanoma benigno para humano. E aí, quando eles chamam melanoma, aparentemente é o maligno, tá? Mas eles também estão revendo as classificações. Então, tem que entender o que é que esse patologista quis dizer com esse nome, que sistema de classificação esse patologista usa. Eu, particularmente, coloco melanoma maligno, tá? Melanoma é o melanoma benigno para humano. E aí, quando eles chamam melanoma, aparentemente é o relato de melanoma oral benigno. Tá? Mas geralmente eu especifico melanoma benigno ou melanoma maligno, tá bom? Então, essas seriam as variantes histológicas, tá? E ainda a gente designa, tá? Hoje a gente não vê grande valor prognóstico nisso, mas a gente designa porque daqui a pouco vai ter valor prognóstico. A gente ainda designa eles como epitelioides, fusiformes ou mistos, pelo tipo celular que tem. O epitelioide, ele tem umas células mais poligonais, o fusiforme umas células mais alongadas, e o misto, uma mistura desses tipos celulares, certo? Então, aqui a gente tem um melanoma composto, ele é tanto juncional como dérmico, tá? Aqui a gente tem o melanoma epitelioide, então eu estou misturando designações, sim. Então, aqui eu tenho um dermal epitelioide, tá? Um dermal epitelioide, que são essas células mais arredondadas. Tem o fusiforme para vocês também. Aqui mostrando, olha como eu disse para vocês, nos equinos tordilhos, tá? Esse rosário de melanomas. Em geral, tá? Os melanomas nos equinos são benignos, com algumas variações. Tá? Dizem que 2/3 dos melanomas benignos dos equinos tordilhos especialmente, podem vir a malignizar. Então, eles surgem como benignos, mas eles malignizam com o tempo, tá? E é muito comum esses múltiplos melanomas, especialmente nesses animais de pelagem cinzenta. Tá? Eles teriam um gene, aí é bem discutido, né, qual é essa herança genética, mas eles podem vir a malignizar. Então, eles surgem como benignos, mas eles malignizam com o tempo. Tá? E é muito comum esses múltiplos melanomas, especialmente nesses animais de pelagem cinzenta. Tá? Eles teriam um gene, aí é bem discutido,
né, qual é essa herança genética, mas eles podem vir a malignizar. Então, que ele é composto, olha aqui, ó, tem atividade juncional, tá? E tem grande proliferação na derme. Aqui também, ó, esse aqui é um juncional, tem na junção, mas é composto, na verdade, ó. Tem aqui na junção, mas tem aqui na derme também. E percebe, há melanóticos. Ah, aqui tem um melanócitozinho pigmentado. Eu não serviria para me dar o diagnóstico desse melanócito, tá? Porque pode ter melanócito no meio de um basal. Lembra? A gente viu na aula passada. Certo? Eu não vou gastar aqui só um fibroso, eu não vou gastar tempo demais isso aqui com vocês, mostrando então aqui, ó, algumas células mais alongadas, umas células mais arredondadas, olha aqui, 2 núcleos, isso me ajuda a classificar, essas características histológicas me ajudam a classificar o tipo. Olha aqui, ó, células com múltiplos núcleos, né, células multinucleadas, com muito pleomorfismo, mitoses atípicas, tudo isso me ajuda a classificar como maligno, tá? Aqui, epitelióide, tipo epitelióide. E aqui, o maligno fusiforme, tá? Então, são essas células bem alongadas, com essa matriz fibrilar. Gente, esse aqui, quando é melanótico, a encrenca para a gente diferenciar de um sarcoma, de um fibrosarcoma, é muito grande. Tá? A gente vai em alguns detalhes de arranjo histológico para diferenciar isso. Eu não vou esgotar. Esse aqui eu fiz uma coloração que chama Fontana Masson. Ele era melanótico e aí eu fiz essa coloração para fazer a diferenciação. Porque essa coloração me mostra grânulos de melanina que às vezes não aparecem no HE. E aí eu consigo evidenciar eles com Fontana Masson. Ajuda bastante. Ou senão, às vezes, só com imunistoquímica. Tá? Então, em felinos, falando só um pouquinho dos infelinos, os melanomas mais comuns e mais importantes são os conjuntivais, né? Especialmente nessa região aqui da íris, eventualmente na retina, mas geralmente nessa porção mais anterior do olho. Semana retrasada a gente pegou um que invadiu córnea, a Lu Mariano estava até fazendo um trabalho, estava fazendo umas apresentações com ele. Bom, o diagnóstico anatomopatológico a gente faz basicamente pelo HE, né, pela coloração de rotina. Quando necessário, como eu falei para vocês, faz essa coloração de Fontana Masson, que ela evidencia melanina, e eventualmente, retrasada, a gente pegou um que invadiu córnea, a Lu Mariano estava até fazendo um trabalho, estava fazendo umas apresentações com ele. Bom, o diagnóstico anatomopatológico a gente faz basicamente pelo HE, né, pela coloração de rotina. Quando necessário, como eu falei, eu preciso diferenciar essas células que têm pigmento amarronzado de hemosclerose, tá? Macrófagos que contêm pigmento férrico. Pigmento férrico também é enegrecido. Então, eu faço coloração de azul da Prússia para evidenciar hemosiderina. Tá? O azul da Prússia cora o ferro, não tem afinidade pela melanina. Tá? Então, aí eu vou ter que usar o azul da Prússia para diferenciar. E são técnicas baratas, a gente tem no laboratório, ou então, no mundo ideal, se tiver grana, faz imunistoquímica. Aí eu já tenho o painelzinho, acho que vem logo aqui adiante, painel de imunistoquímica. Ele está em reconstrução. Ontem mesmo de uma palestra em que mudou todo o painel da imunistoquímica. Tá? A gente usava o Melan A e o S100 como marcadores meio definitivos, né? Mas aí o valor prognóstico deles não é tão bom. E aí já tem bastante discussão. Se usa o KI67 para ver proliferação, mas não como marcador para qualificar aquela célula, e sim para ver o quanto ela é maligna, tá? Então, principalmente PNL2, os TRP1, TRP2T, são os marcadores mais comuns para identificar o melanócito, tá? Quer dizer, os mais comuns são o Melan A e o S100, e esses outros podem ser utilizados. E o KI67 é um marcador de proliferação celular, que é usado em diferentes tumores para ver o quanto a célula está proliferando, mas aqui também para ver a proliferação dos melanócitos. Fatores prognósticos. Um dos fatores prognósticos é o estadiamento, né? O que é estadiamento? É fazer aquela classificação TNM,
uma classificação que começa lá na clínica e pode ser completada na patologia, tá? Falar qual é o tamanho do tumor, se tem linfonodo regional comprometido, como é que eu vejo isso, por exame de imagem, ou principalmente por citologia, e se tem metástase distante, como é que eu vejo isso na clínica, por exame de imagem, tá? E lá na pato, na necrópsia, eu vejo também, né? Mas aí não é aí que a gente quer fazer o TNM, a gente quer o TNM no animal vivo para prognóstico. Então, linfonodo e tamanho, a gente também vê na pato, e depois o metástase, a gente vê, a gente sabe pelos exames de imagem, tá? Então, a gente faz da composição desses elementos, a gente tem o estadio, que esse aqui hoje é proposto para os melanomas de caninos. Para cada tipo tumoral existe um estadio, um TNM, tá? Os tamanhos, tumor de mama, tu vê uns padrões, CCS pelos exames de imagem, tá? Então, a gente faz da composição, isso está lá no IAULA, eu esqueci de botar aqui, depois até colocar, mas está lá no IAULA, tá? O que propõe isso. Esse aqui é o TNM de humano. Depois vocês olhem essa figurinha com tamanho adequado, com calma, tá? Para vocês verem a complexidade desse estadiamento para humano. E o humano usa ainda esse, sei lá, acho que é acróstico que chama, mas é só os critérios A, B, C, D e E, tá? Que é a morfologia do neoplasma, se ele é assimétrico, se as bordas deles são bem delimitadas ou se elas são borradas, né? O diâmetro, ou desculpa, a cor, né? Se a cor é padrão, ou se ele tem diferentes perfis de coloração, então, benigno e maligno, né? Se ele tem, o diâmetro dele é muito importante, o humano tem padrões bem precisos, a gente ainda não tem esses padrões tão precisos, e a evolução desse neoplasma e o tempo de evolução. Então, é o ABCDE dos melanomas, isso é de humano, tá? Eu sugiro para vocês esse artigo, depois tem um outro artigo muito legal também, que fala de fatores prognósticos. A gente sabe que melanomas subungueais e os melanomas orais são os mais malignos, então essa questão do prognóstico pela localização é muito importante, tá? É muito importante mesmo. E aqui, esse artigo está pendurado lá no IAULA, ele é bem legal, ele é um artigo de humano, mas ele fala de 12 fatores prognósticos, 12 elementos que envolvem principalmente elementos de anatomopatológicos, né? Que sejam de macro ou de micro, que nos ajudam a caracterizar como benignas ou malignas as lesões melanocíticas, tá? E aí graus de malignidade. E eu, bem na cara dura, trago aqui para vocês um negócio que eu vi ontem foi um dos eventos, outro vai ser dia 22, que foi os guidelines, né, de classificação de neoplasmas, e teve uma palestra específica sobre classificação de melanomas, tá? E aí eu não tive tempo de metabolizar isso ainda, estou sendo muito honesta com vocês, eu só vou jogar agora aqui, né, algumas das propostas, agora vou ter que parar para pensar sobre tudo isso, né? Diferentes critérios histológicos, onde eles sugerem que principalmente atipia nuclear e mitose são muito importantes, grau de pigmentação, não sabe muito, grau de invasão e infiltração, né? Invasão vascular, infiltração, ainda também estão sendo estudados, se tem ulceração ou não, qual a importância disso, aparentemente tem importância, e especialmente agora essa espessura do neoplasma. Doses são muito importantes, grau de pigmentação, não sabe muito, mas na histologia, para a gente começar a fazer medições da profundidade, da extensão desses neoplasmas em relação à epiderme e derme, para a gente fazer categorização. Então, foi uma proposta muito interessante, né? Então, falando da contagem mitótica, todos os critérios para fazer contagem mitótica, porque em melanoma é mais difícil ainda, por causa da pigmentação, especialmente nos melanóticos, né? Então, a pigmentação dificulta muito fazer essas contagens e avaliar a morfologia
celular e nuclear, mas se propõe que a gente faça isso, dão critérios, nível de invasão tecidual, né, se é invasivo ou se não é. Até uns anos atrás, se vocês forem pegar livros da Thelma Lee, as edições anteriores, a Thelma Lee Gross, que é tumores cutâneos, ela falava como invasão sendo um dos critérios mais importantes para a classificação dos melanomas. A gente já sabe que isso não é mais, então cuida. Se vocês enxergarem essa informação em alguma literatura, procurem ver qual é a idade, né, de que ano é essa informação, se isso é uma informação nova, renovada, ou se é leitura antiga, né, então, porque isso foi pensado. E aí, como eu falei para vocês, né, a questão da invasão para o humano, ela já tem os padrões, estão bem definidos, quais são os que importam e os que não importam. Tem toda uma... Então, nesses guidelines de ontem, toda uma sistematização para a gente olhar essa invasão. Tá? E agora, o que é mais novo, né, é essa avaliação da espessura do neoplasma. Tá? Então, em princípio, os neoplasmas que têm mais que 0,95 centímetro de espessura, eles seriam um prognóstico mais desfavorável. Mas, de novo, eu tenho que parar para ler muito sobre tudo isso, né? E aí pensar para implementar isso na nossa rotina com critério. Né? Essas medições, elas são muito delicadas de fazer, elas precisam de uma coleta muito, muito criteriosa. E claro, como eu falei para vocês, em humano, isso já está muito estabelecido. Esse link aqui não está funcionando, tá? Depois eu vou ter que renovar ele, não sei o que aconteceu. Ulceração, alguns autores entendem como sendo importante. Quantidade de Ki67, parece ser útil em alguns neoplasmas que tu tem uma dificuldade para definir o prognóstico. Presença de avaliação de linfonodo sentinela também é importante, né? Só que aí tem vários detalhes, como eu falei para vocês. Muitas vezes a gente vê células pigmentadas no linfonodo, tem que diferenciar disso ser hemosterose, e às vezes a gente vê também melanócitos nos linfonodos, uma dificuldade para definir o prognóstico, presença de avaliações mandibulares de cães que têm boca pigmentada, tá? Então, aí não tem importância, é normal encontrar melanócito nesses animais, ou então, na verdade, talvez sejam melanófagos, né? Sejam macrófagos que fagocitaram melanina, mas é comum ter essas células pigmentadas com melanina nos linfonodos regionais de cães que têm boca pigmentada. Então, minha gente, importante informar para o pobre patologista se aquele cão tem boca pigmentada ou não, tá? Não manda só linfonodo assim e joga, patologista, vire-se. A gente pode dar como uma metástase de uma coisa que não tem nem melanoma, tá bom? Né? Então, importante. Bom, aí critérios para a gente fazer essas medições, né? Como é importante ter padrão para tudo isso, e aqui foi as conclusões que eles tiraram, que ela propôs para a gente, né? Então, coisas para a gente ver, e ainda a gente não tem critérios totalmente claros para definir isso. A avaliação da tipia nuclear pode ser importante, mas a gente precisa muitas vezes da ajuda do Ki67, e a gente tem que perseguir de todo jeito que se definam esses critérios bem claros, tá bom? Um pouquinho só da nossa casuística, eu já vi que a gente não vai conseguir fazer mastostomas hoje, só mostrando para vocês, então, alguns casos que a gente teve aqui, a gente reportou uma série de melanomas metastáticos que a gente teve, horrível, assim, de muito impacto, tá? Eram inicialmente melanomas orais, foi feito mandibulectomia, esses animais tiveram uma sobrevida com razoável qualidade por algum tempo, mas o resultado foi isso aqui, gente. Olha só, isso aqui é cavidade torácica, pulmão e mediastino. Olha o coração, tá? Olha a quantidade de focos de metástase
em todo o mediastino, tá? Sobre o diafragma, tá? E aí, bom, aí vamos adiante, tá? Muito rápido, olha aqui, no pulmão, no mediastino, no coração, tá? No coração, para além de pulmão de fumante, né? Tu olha a quantidade de manchas, né? De múltiplos focos que isso aqui tinha, tá? Então, múltiplos focos, múltiplos focos. Olha na cavidade torácica desse mesmo animal, tá? A metástase mais comum, assim, ó, por padrão, a metástase mais comum é para linfonodo regional, tá? A metástase mais comum é para linfonodo regional. Mas há múltiplos focos que isso aqui tinha, metástases mais drásticas, e viu, nos chamou a atenção a importância de a quantidade de metástases em órgãos que, em princípio, a gente não dá muita bola, como adrenal, tireoide, tá? Adrenal, se for pensar, é muito importante, porque os melanócitos, eles podem migrar para aquelas, ou melanócitos normais, eles migram para aquelas regiões, aqueles nódulos paraganglionares, né? Aqueles que é do sistema nervoso, já é sistema nervoso periférico, aqueles gangliozinhos que estão distribuídos, que fazem, gânglios desses que vão fazer o sistema nervoso entérico, e por aí vai. Então, por que o melanócito maligno não migraria também para esses sítios? Né? Então, a gente encontrou, assim, focos de metástases em órgãos aparentemente bem atípicos, né? Tu iria pensar. O mais comum, padrão, linfonodo regional. Né? Então, tem no membro posterior, vou lá para o linfonodo poplíteo, onde eu vou fazer citologia e procurar. Tá? Mas nesses casos drásticos, a gente encontrou em todos os lugares. Olha aqui, ó. Esse aqui já foi outro, tá? E foi muito curioso, às vezes, tem umas coisas na patologia que tu não explica. Vieram esses casos meio em sequência, assim. Agora faz um tempo que não aparece um caso desses. Mas vieram, assim, tipo, sei lá, em questão de meio ano, 5 ou 6 casos desses, muito drásticos, assim, muito absurdos. Parece presunto com fungo, exatamente, olha só. Adorei a definição, tá? Depois em cavidade abdominal, no rim, olha só, esse cogumelo renal aqui, tá? Na parede intestinal, tá? Para mim remete um pouco a aqueles, como eu falei, aqueles gânglios do sistema nervoso entérico, né? Talvez tenha sido ali o sítio de onde a metástase. No pâncreas. Metástase no pâncreas. Estranho, né? Mas acontece, tá? E aí, só para a gente finalizar essa conversa de melanoma, a gente não vai conseguir falar de masto hoje. Só para a gente finalizar, tem muito debate, muita conversa sobre essa vacina para melanoma, né? Qual é a eficiência dela, se ela é eficiente ou se ela não é eficiente. Alguns autores falam, eu acho inclusive difícil chamar isso de vacina, mas conceitualmente ela é uma vacina porque ela seria uma imunoterapia, né? Ela teria por objetivo estimular uma imunidade humoral, mas se não me engano também celular, eu tinha que revisar isso, não deu tempo hoje, uma imunidade humoral e acho que celular também, contra os melanomas. Mas ela não é para prevenir o aparecimento de melanoma, porque em quem eu faria, né? Que população é essa? Mas sim, em animais que têm melanomas, tu faria ela e parece, estudos mostram, e aí que tem toda uma discussão quanto a esses estudos, né? Até que ponto que eles são comerciais. Gustavo, para mim é isso, me dá uma dor no coração falar, parece que não tem no Brasil. Até semestre passado que eu verifiquei, não tinha no Brasil ainda. Eu não sei se já tem, ou como a gente consegue. Mas tem gente tratando, tem gente importando. Até onde eu sei, tem. É uma fortuna, uma fortuna. Mas a ideia é que ela reduz a possibilidade de metástase. Os estudos mostram isso, tá? De novo, esses estudos, eles até os que eu vi, a grande maioria sempre tem aquele vínculo comercial, tem o viés. Então, tem muito debate, muita discussão sobre relação ao custo-benefício dela e efetividade dela, de fato, tá?
E por que chama vacina? Porque ela instiga algum tipo de imunidade. Acho que humoral, tá? Só que talvez eu acho que aqui a gente pudesse usar o termo mais imunoterapia do que vacina mesmo. Mas, inclusive, eles botam na caixa do produto, né? Então, ela é realmente é complicado, tá? É complicado e a gente, pelas questões que a gente tem intrínsecas da grande maioria dos nossos tutores, né? De grana mesmo, a gente usa, até onde eu sei, se usa muito pouco aqui na nossa rotina. Rio, São Paulo usam direto mesmo. Muita gente utilizando. É aquela história, bom, entre não fazer nada e fazer, se eu tenho grana, é caro, entre aspas, muito entre aspas, mal não faz, tá? Então, só soltar esse assunto aqui para a gente encerrar. Pois é, eu acho que o termo imunoterapia aqui seria mais apropriado, tá? Mas com tudo que cerca o universo da veterinária, os maus conceitos, né? Às vezes por falta ainda de familiaridade com muitos termos, eles são muito corriqueiros. Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu não botei nos slides, e que eu acho que sempre é importante, sempre gera um pouco de dúvida, é etiologia, né? Quando tu vai ler sobre etiologia de melanoma em veterinária, chega a dar uma angústia, porque assim, ó, é tudo, né? Radiação solar, genético, fatores ambientais, genético variado, que mais que eles falam? Alimentação, estresse, tudo, tá? Tudo. Mas o que a gente sabe, tá? Importante. Radiação solar, que é muito importante em humano, em veterinária parece importante para os melanomas cutâneos. Os de mucosa, não, tá? Meio óbvio, né? Então, os orais, vulvares, mucosa prepucial, mucosa anal, esses, em princípio, não teriam uma etiologia de radiação, ou a radiação ultravioleta não está envolvido no desenvolvimento dos melanomas de mucosa. E aí e o sol, então, parece ter ou pode ter algum papel, está sendo estudado ainda, nos melanomas cutâneos, tá? O que para o humano está muito claro já o papel da radiação solar também nos melanomas cutâneos, certo? Eu acho que é isso, gente.